Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 16º domingo do tempo comum e estamos meditando sobre as parábolas que Jesus contou, as parábolas do reino. Hoje, de modo particular, o Senhor ele vem nos exortar a termos paciência, a sabermos esperar o tempo das coisas, a não nos precipitar. Quantas vezes a gente diz, e os ditados populares, eles dizem, o apressado ele come cru, ou senão ele queima a língua. Não é assim? Dessa mesma forma, o Senhor ele vem nos mostrar a sua pedagogia. Um tempo que não é o nosso tempo que nós poderíamos dizer cronológico, que nos apura, que nos impulsiona, que nos empurra, e cada vez mais nós sentimos que temos que fazer mais coisas, que nada é suficiente, que nos falta tantas outras coisas ainda e vivemos oprimidos por isso. Mas nós estamos falando de um outro tempo, o tempo Kairos, dessa manifestação do amor de Deus, que se dá na nossa vida, mas talvez não com tanta clareza para nós, mas que aos poucos nós vamos percebendo, nós vamos conhecendo e nós vamos entendendo. Por isso, na primeira leitura de hoje, do livro da sabedoria, ele vai dizer assim para nós, que nós não temos que questionar Deus de nada, é uma espécie de louvor a Deus, reconhecendo que todo o julgamento que Deus faz é justo, que o nosso Deus é um Deus de justiça, faz-nos entender que o nosso Deus é um Deus de poder, mas não é porque Ele tem poder que Ele vai agir precipitadamente, mas ao contrário, Ele espera, Ele observa, Ele tem misericórdia, Ele tem compaixão, Ele sabe das nossas limitações. E é por isso que Ele não vem com a sua força no poder, mas Ele vem com a sua misericórdia, procurando sempre compreender aquilo que passa no nosso coração humano. Tanto é que Ele se encarnou, se fez um de nós para nos conhecer de modo íntimo, próximo. Ele não julga por julgar, Ele conhece a causa, Ele sabe, e Ele conhece aquilo que nós não conhecemos, de nós e dos outros. Por isso esse convite à espera, por isso esse convite à paciência, e por isso nós ouvimos o salmista dizer, o Senhor Ele é bondoso, Ele é clemente, Ele é compassivo, é um Deus misericordioso, é um Deus indulgente, ou seja, que sabe esperar o tempo oportuno. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, em que Jesus ele vai falar do reino dos céus e diz daquele que coloca a cinzanha no meio do trigal. E logo o patrão vai dizer, não vai cortar, não vai tentar tirar o joio do meio do trigo, não, porque corre-se o risco de perder o trigo. E olha que bonito, isso significa que o trigo tem valor, que o trigo é importante. Meus irmãos, o Senhor sabe do valor que imprimiu em cada um de nós, e é por isso que Ele não sai por aí arrancando de uma forma ou de outra. Às vezes nós queremos, no chicote, na espada, nós queremos separar uma coisa das outras, mas o Senhor Ele não age assim. Ele reconhece o valor que tem em cada um de nós, e Ele não quer perder nenhum. Esse tempo de espera que Deus nos dá, essa oportunidade que Ele nos dá, é para que a gente possa ir modelando o nosso coração. Todos nós, sem exceção, somos tentados, e dentro de nós existem tantas coisas, existem muitas coisas boas que ainda nós nem descobrimos de nós, mas existe também outras coisas que não são tão belas assim, e que precisam ser tiradas, mas não é a base, do ferro e do fogo, não é a base da força. Quantas vezes você quis ser o melhor e olhando para si reconhece que não deu conta? Quantos erros e quantas imperfeições existem em nós e que nós não conseguimos mudar de imediato. Não significa que não será mudado, mas que nós não conseguimos de imediato.
Como São Paulo que dizia, eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Quantas vezes nós acabamos fazendo o mal que nós não queríamos? Agora o Senhor nos dá tempo do quê? Tempo de ir modelando a nossa vida, de ir modelando o nosso coração, de sendo formados por Ele. Esse tempo é um tempo oportuno, é o tempo da maturidade. O joio e o trigo, num determinado período do seu crescimento, eles são muito parecidos. Quase que não se faz a distinção. E é por isso que fala a parábola, é melhor não arrancar para não perder trigo. Agora, com o passar do tempo, o trigo, ele vai ganhando uma cor diferente. Ele vai se enchendo porque ele tem frutos. O outro permanece verde, o outro não produz nada. Meus irmãos, esse tempo que nós temos é um tempo de aprendermos a produzir, a sermos para o outro, a transformar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Nenhum de nós é melhor ou pior do que o outro. Todos nós somos chamados igualmente a uma vida de santidade. E aquele que está na frente não deve se vangloriar disso, mas deve compreender que amadureceu e que já descobriu na sua vida esse caminhar. Outros ainda estão talvez um pouquinho mais para trás, precisam de mais tempo. E vejam se isso não acontece também na nossa vida ordinária. Quando nós éramos adolescentes, alguns aqui ainda são, mas quando nós éramos adolescentes fazíamos tantas coisas, pensávamos de certo modo, hoje nós olhamos a vida de um modo novo. E a cada dia nós vamos ganhando maturidade e entendendo aquilo que é essencial. Por isso, nenhum de nós deve se colocar no lugar daquele único juiz que é o Senhor. E esse juiz, como nós vimos, é um juiz de misericórdia, é paciente, é compassivo. Ele espera. E se Ele espera, por que nós temos tanta pressa? Se Ele espera, por que nós não aprendemos então a ir com as dificuldades amadurecendo? Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, as dificuldades elas mostram quem nós somos de verdade. É muito fácil sermos pacientes quando tudo acontece como nós queremos. É necessário algo que fuja daquela realidade para que eu possa entender se de fato eu tenho a virtude da paciência ou se eu não tenho. Quantas vezes nós parecemos bons cristãos, empenhados, pessoas de oração, mas quando surge a dificuldade, já não acreditamos em Deus. Temos dificuldade de professar a nossa fé, achamos ainda que Deus está nos castigando, nos punindo. Veja que nem tudo aquilo que parece é. Não é assim. Por isso nós não podemos julgar nem os outros, mas nem a nós mesmos. Porque às vezes muitos de nós vivemos sobre um jugo pesado, aonde nós ficamos sempre na nossa culpa e apontando os nossos erros e nos impedindo de ser melhor. Eu não presto. Eu não consigo. Não é para mim. Uma coisa é reconhecer os nossos limites. Outra coisa é nos limitar. E muitas vezes nós fazemos isso. Nos limitamos. Não. O trigo, ele jamais se tornará joio. O joio jamais se tornará um trigo, mas o nosso coração, ele pode sim, de um coração ferido, machucado e duro, se tornar um coração de carne, um coração que ama. Por isso, meus irmãos, o Senhor está trabalhando em nós e nós precisamos reconhecer isso. Na segunda leitura, São Paulo, ele nos alegra, porque ele vai dizer o quê? Que nas nossas misérias, que na nossa fraqueza, o Espírito vem em nosso socorro. Permitamos que o Espírito nos socorra. Permitamos perceber a ação do Espírito que ora em nós. E quantas vezes as nossas palavras elas desaparecem? Não temos palavras. Às vezes estamos tão consumidos na dor, na dificuldade e no problema que nós não enxergamos nada. Mas nós precisamos vir ao Senhor, nos colocar diante dele e perceber que ele acolhe essa dor, esta não compreensão, esta dificuldade, e ele transforma em graça.
porque vai penetrando no íntimo do nosso coração e vai nos ajudando a transformar a nossa vontade parecida à vontade de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Quantas coisas bonitas nessa liturgia. E o convite para nós é o quê? Sermos verdadeiros diante de Deus. E ser verdadeiro não é aquilo que o mundo hoje diz. Você tem que falar o que você pensa. Você tem que dizer. E todo mundo diz tudo de todos. E às vezes nós não somos verdadeiros porque nós não olhamos para dentro de nós. E não percebemos o quanto ainda precisamos ser iluminados pela palavra de Deus, pela sua graça. É bonito o Evangelho, porque Jesus ele conta as parábolas, só que depois é em casa que ele vai explicar para os seus. É na casa, e essa casa também é aqui, é a igreja, é onde a palavra que nós ouvimos, aquilo que nós experimentamos, depois aqui é explicado, é entendido. O Senhor nos faz compreender, e compreendendo, nós somos então livres para segui-lo. Que o Senhor nos ajude e que de fato hoje nós possamos sair mais iluminados, mais preenchidos, mais mergulhados nessa graça de Deus. E possamos também, como no livro da sabedoria, louvar a Deus e reconhecer, Ele nunca foi injusto. Porque às vezes vem essa tentação, a tentação de dizer, mas para o outro, por que para mim? Por que não para mim? Por que não? As dificuldades transformam a vida. Aquilo que ontem era de um jeito, hoje, com o tempo e com a maturidade, se torna diferente. Se Deus não esperasse, será que nós teríamos um São Francisco? Se Deus não esperasse, nós teríamos um Santo Agostinho? Com certeza não. Espera. Eu sei que às vezes o sofrimento do outro, daquilo que o outro está experimentando, da dor que o outro, porque está no erro, causa para ele e também para nós, às vezes parece insuportável, mas nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Ele sabe tudo. Senhor, o Senhor tem tudo nas mãos, por isso nós te louvamos. Nós sabemos que o Senhor perdoa os pecadores. Nós sabemos que o Senhor dá a todos a graça de mudar a sua conduta. Então, se hoje o nosso coração pede essa mudança, damos o passo. Se o outro ainda não entendeu, somos perseverantes na oração, porque nós não podemos desanimar. A palavra de Deus, ela nos ajuda a compreender algo importantíssimo. A segunda parábola que ele conta diz o quê? Que é um grãozinho pequenininho como o grão de mostarda, mas que depois cresce. Então não se preocupe se você não está vendo tantas coisas. Confia. No momento certo, tudo vem à luz. No momento certo, o Senhor faz a transformação. Eu não sei esperar, eu sou ansioso. Então, nos coloquemos nas mãos de Deus. Senhor, toma a minha ansiedade, toma as minhas preocupações. Em Ti eu quero descansar. Que o Senhor nos ajude, e que de fato nós possamos abrir o nosso coração e se encher de alegria. Alegria porque nós temos um Deus que olha para nós como um trigo, mas não um trigo qualquer, um trigo especial. E Ele espera que cada um de nós possa dar frutos. Uns 30, outros 60, como diz o Evangelho, outros 100 por um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.